E esse estudo que eu vou falar se chama os Montes Sagrados. Eu vou poder mostrar para vocês que eu fui lá e vi, e que foi uma experiência assim que marcou muito a minha vida, e que eu desejo para qualquer pessoa. Mas independente disso, o significado dessa mensagem, no final, na conclusão, você vai ver que o Monte Sagrado é onde tem alguém que se consagra ao Senhor. Então esse lugar aqui é um monte de consagração. A sua casa é um monte de consagração. Por que os montes estão em evidência? Fala tanto de monte na Bíblia, vários nomes de montes são citados na Bíblia. Por que a montanha está em evidência? Queridos, nós somos mineiros. Quando a pessoa vem aqui e vê as montanhas, a montanha talvez... E aqui nós estamos falando de um povo, o povo da Bíblia. Eles moravam no Egito. E lá no Egito, queridos, é tudo plano e só pó, poeira. Os montes que tem no Egito é monte de areia. Hoje o monte está aqui, amanhã vento, o monte está lá. Lá é desse jeito. No Egito o monte de areia e tudo plano. Quando você atravessa o Mar Vermelho, não tinha montanha. E quando eles chegam num lugar cheio de montanhas, as montanhas geram expectativas. O que tem do outro lado? Como será? Mas fala assim, como se você estivesse vendo uma montanha na sua frente. Vamos falar? Virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você imagina alguém que chega olhando para o monte, e olha para aquele monte e fala assim: de onde me virá o socorro? Ela disse: eu não penso que ele olhava para o monte como uma dificuldade, não. Ele olhava para o monte como uma expectativa, como algo grandioso, como algo maior, é que estivesse mais perto de Deus. Na verdade, queridos, como eu falei na conclusão dessa mensagem, é que a sua vida, onde você esteja, é um monte, você está mais perto de Deus. Eu vou subir, eu vou chegar lá naquele alto. As cidades eram construídas no alto dos montes. Depois houve uma cultura de que as pessoas que moravam no monte, no alto, né? No caso aqui no Brasil, por exemplo, que é no alto morro que mora quem tem mais segurança. O rico, o rei, os palácios, é no alto do monte. Por quê? Lá é mais seguro. Lá de cima, as portas. Então o monte tem esse sentido de segurança, de proteção. E também olha lá do alto e você contempla um horizonte limpo. Então esse era o significado do monte. Eu gostaria de compartilhar aqui alguns lugares da palavra experiência de ter ido lá. Primeiro monte consagrado na palavra de Deus, que diz em Gênesis 22, 1 a 3, e disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te para a terra de Moriá, e oferece-o ali um local sobre uma das montanhas que eu te direi. Então Moriá significa lugar de sacrifício, e depois recebeu o nome de Sião. Naquele lugar é que Isaque foi levado pelo seu pai Abraão, e Deus mostrou: é ali. E Davi levou a arca da aliança até aquele lugar. E depois parece que aquelas pedras brilham, é pedra sabão, uma pedra escorregadia, ensolarada. Esse lugar em que Abraão levantou o altar, e onde o templo foi erguido, também é o mesmo lugar em que está sendo preparado para reconstruir o templo. E aí uma profecia de que a Jesus está voltando. Quando cumprisse essa profecia da construção do templo, lá no mesmo lugar, porque o que você vê ali, dourado, né? É uma mesquita muçulmana, não é o templo de Israel. Mas quando for construído esse templo, então é um sinal da volta do Senhor Jesus. Mas o Monte Sião, o Monte Moriá, aonde está, acho que a Bíblia mostra, é o Monte Horebe ou Sinai. E às vezes as pessoas discutem, porque tem várias montanhas juntas, se um pico é o Horebe, se o outro é o Sinai. Não, é tudo a mesma coisa. Ninguém sabe em qual pontinha que o Moisés subiu. Ninguém sabe. Em qual ponta dessas que Moisés subiu? Nós subimos na mais alta de todas. Mas talvez ele ficou um pouquinho mais embaixo, nós não sabemos. Mas o Monte Horebe ou Moriá, que está escrito em Êxodo 3:1, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe.
Lá em Êxodo 19 fala que Horebe é o mesmo que o Sinai, que está no meio do deserto. No meio do deserto, próximo ao Saara. Um lugar seco, queridos. Você não vê um graveto praticamente. E quando você vê algum que nasce, é a sarça. É um capim que antes de nascer já vai secando. Praticamente vai nascendo seco. Ele é quebradiço. E aquele lugar seco, espinhoso, foi aonde Deus escolheu para se manifestar. Quando eu estava ali, falei, Senhor, que mistério é esse? Lá no Brasil tem tantos montes lindos, com cachoeiras maravilhosas, árvores frondosas, o canto de pássaros, tanta beleza tem na nossa terra. O Senhor veio aqui para esse monte de terra seca, para esse monte de pedra. Sabe por quê, queridos? Porque ali naquele monte não tem glória de nenhuma majestade, de nenhum monumento feito pelo homem, e nem mesmo nada feito por Deus. A única coisa que tem naquele lugar é a presença de Deus. A única coisa. E naquele lugar, queridos, foi onde Deus se revelou a Moisés, foi onde ele falou e mostrou os 10 mandamentos. Foi ali que a glória de Deus se manifestou, e foi naquele mesmo lugar que Elias também um encontro com Deus. Esse monte é um monte muito especial, 2.603 metros de altitude, são 7 quilômetros de caminhada, quase 5 horas subindo. É difícil demais de subir, pela secura daquele lugar, um frio lá no topo, e cá embaixo no deserto, uma sensação térmica de 50 graus, uma coisa impressionante. E naquele lugar Deus manifestou a sua glória. Sabe o que me impressionou também muito nesse lugar? Que desde o comecinho da subida até lá em cima, no último pontinha, tem casas e gente que mora. Os beduínos, o povo que habitava o deserto do Saara, estão morando no Monte Sinai. E sabe o que eles fazem? Ficam ajudando as pessoas a subirem. Ficam com seus camelos, levantando a mão. Tem água para vender, tem chocolate, de 500 e 500 metros, cada casinha tem cafezinho, tem chá, e ali eles estão vivendo, estão sobrevivendo, estão recebendo o povo de Deus, e pessoas de todos os países do mundo estavam lá, quase não tinha lugar para botar o pé, muita gente. E esse monte é um lugar de revelação. Ali Deus se manifestou a Moisés, como eu falei, não tem um brilho, queridos, de uma pedra brilhosa, não tem uma planta cheirosa, não tem um canto de um passarinho, não tem uma gota d'água, não tem nada. A única coisa que tinha ali era a presença de Deus. E às vezes Deus pega um lugar, uma pessoa onde não tem nada, e ali que ele fala, ali que eu quero, porque ali não vai ter ninguém para dizer que foi eu ou foi aquilo. A única coisa que foi aqui é Deus. Então o Monte Horebe, o Monte Sinai, o Monte da Revelação. O Monte Carmelo, outro monte marcado pela presença do profeta Elias. Quando diz aqui em 1 Reis 18, 19: agora pois, torna a juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem na mesa de Jezabel. Carmelo significa jardim ou campo fértil. Ele é todo cheio de pés de oliveira, azeitonas. Lá você pisa em cima de azeitonas, seu sapato fica cheio de azeitonas, pregado na sola. Tantas azeitonas, né, de cores, né, verde, preta, roxeada, um cheiro maravilhoso. E aquele lugar que as pedras são perfuradas, né, que as pedras são porosas, é um lugar que pertenceu a Nabal, esposo de Abigail, e que Davi comprou, e que depois Elias desafiou os profetas de Baal, e ali construiu um altar, e Deus mandou fogo do céu. O Monte Carmelo é um lugar de vitória, porque ali teve um grande combate. Davi teve uma luta ali com Nabal, Nabal desafiou Davi, Deus segurou com Davi, entrou a mulher na luta, Abigail, ela também entrou ali para defender, e Deus abençoou ela, que não aconteceu nada de errado. Depois Elias desafiou os profetas de Baal e venceu 850 profetas de Baal.
O Carmelo representa um lugar de vitória, lugar onde há combates, onde há lutas. Foi um dos lugares que mais me marcou, porque foi o lugar que nós oramos. Nós oramos por horas e horas naquele lugar. Eu quero falar para vocês que o nome de cada um que eu pude falar, ali foi falado também nesse lugar. Depois, queridos, tem um outro lugar, que são os montes de Qumran. Qumran é na região do Mar Morto. Diz em Marcos 4, versículo 1. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Dizem que João Batista fazia parte de uma comunidade que existia naquele tempo, chamada essênios. Tinha muita gente que morava no deserto. Por que eles moravam no deserto? Porque o Império Romano veio para Israel e trouxe os deuses do Império Romano. E essas pessoas falaram assim: nós não queremos servir esses deuses, nós não queremos fazer continência para César. E eles foram morar no deserto, o lugar mais seco da terra, na região do Mar Morto. É difícil respirar naquele lugar. E eles foram morar naquele lugar. Mas o que eles foram fazer? Foram se consagrar. Moravam nas cavernas, cuidavam de cabras e se consagravam ao Senhor. Enquanto eles se consagravam, as pessoas da comunidade dos essênios, essa história, copiavam à mão a Bíblia. Copiava à mão. E copiava e guardava em potes de barro, escondia nas cavernas. Copiava e guardava no pote de barro e escondia na caverna. Fazia em pelos de cabra. Né? Você vê um desenho aí, que eu estou do lado de um manuscrito. E aí, queridos, Deus é tão sábio, que séculos depois, em 1947, um outro pastor de rebanho perdeu uma cabra. E quando foi achar a cabra, estava num buraco. Dentro do buraco tinha um vaso. Dentro do vaso tinha um rolo. O rolo era o livro do profeta Isaías. E em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo estava acreditando que o homem veio do macaco, quem lembra disso? O ceticismo, a incredulidade dominava o mundo depois da guerra. E as pessoas duvidavam: será que a Bíblia é de verdade? Alguém foi lá e achou em Qumran um manuscrito, uma cópia das Escrituras. E quando pegaram aquela cópia, com mais de 2000 anos de idade, e foram conferir com a Bíblia de papel que você tem na mão, estava letrinha por letrinha de acordo com o que está na sua mão. Você está entendendo o que eu estou falando? 2000 anos depois, todo mundo discutindo: ah, será que a Bíblia é de verdade? Ninguém tem prova. Onde é que estão as provas? Lá em Qumran, nos montes de Qumran, que na verdade não é monte, que eles estão a 300 metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais profundo da terra, na beira do Mar Morto. Nas cavernas, acharam os originais, de cópias dos originais da Bíblia. Aquele lugar especial que nós podemos também conhecer. Então, um lugar também de exaltação, um lugar de compromisso com Deus, um lugar da palavra, onde um povo morou no deserto copiando a Bíblia. E hoje você tem a Bíblia e acha difícil ler, talvez. Eles copiavam à mão e escondia, porque senão o Império Romano vinha e destruía. E para isso, Deus guardou durante milênios, séculos, para que você e eu tivéssemos a certeza. Está lá os manuscritos, você pode ir lá e conferir. Estudiosos fazem isso, tudo de acordo com a palavra de Deus. Também os montes de Engedi, também bem pertinho, na beirada do Mar Morto, onde diz em 1 Samuel 23, 29, subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Engedi. Engedi significa nascente do cabrito. É um lugar que tem muitas cabras. E aquele lugar de Engedi, bem perto do Mar Morto, era o lugar preferido de Davi. Por quê? Irmãos, vou falar um negócio para vocês. É difícil abrir o olho naquele lugar. Com óculos escuros, você coloca, quase você não consegue abrir o olho. Porque os montes são de sal. O sol quente, você não consegue enxergar. Davi entrava para a caverna, os inimigos vinham, não conseguiam nem enxergar onde que ele estava. E ali, queridos, tem um milagre.
Lá em Engedi tem uma fonte d'água que jorra e faz barulho. No lugar mais seco da terra tem uma fonte d'água que brota do chão, de água doce. No lugar que tem a água mais salgada do mundo, que é a água do Mar Morto, que se você olhar para ela, você sente o olho ardendo, você sente a respiração arder, a pele corta. Eu entrei no Mar Morto, meu pé ficou todo rachado, por 10 minutos que eu entrei dentro dele, cortou minha mão. Naquele lugar tem fonte de água doce. E ali naquele lugar que Davi entrou numa caverna um dia para esconder de Saul. Quando ele está no fundo da caverna, ele escuta um barulho. É quem que entrou na caverna? Saul. Saul entrou para quê? Para ir no banheiro. Ele não sabia que no banheiro dele estava Davi escondido. Davi foi lá e cortou um pedaço da roupa de Saul. Sem o Saul veio. E quando Saul estava abaixado, Davi foi lá e cortou a roupa dele. E através daquele sinal, Davi falou de Saul: aqui eu cortei a sua roupa, você nem viu. Até 1 Samuel 24, essa história é linda. Depois você lê 1 Samuel 24. Você nem viu, cortei sua roupa. Ou seja, se eu quisesse eu te matava. Sabe o que significa isso? Perdão. Davi poupou Saul. Mas em Engedi era um lugar, eu estou falando para vocês, um mistério esse lugar. No meio do lugar mais quente do mundo, mais seco do mundo. Você entra na caverna, é fresco. Você tem uma fonte de água que jorra. Ali naquele lugar, ali Davi ia para se esconder. Era o lugar de refrigério. Provavelmente foi ali que ele compôs os salmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Os pastos verdejantes. Foi ali talvez que ele compôs o Salmo 42, que ele fala assim: como a corça suspira pelas águas. Porque a corça é o quê? Um tipo de cabra que vai ali beber água. Então Engedi é um lugar de refrigério, é um mistério de Deus. O Monte Hermon, o monte mais alto, a 2.814 metros de altitude, que na verdade hoje a boa parte dele pertence à Síria, e que diz o Salmo 133, versículo 3: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Hermon significa a montanha sagrada. O Hermon, durante o ano todo, ele é coberto de gelo no topo. Lá embaixo é deserto, né? É campos, e lá em cima, coberto de gelo. O gelo desce pelas pedras, com o sol quente, entra no meio das pedras porosas e brota na terra. Eu fui na fonte do Rio Jordão. E brota no meio das pedras e nasce o Rio Jordão. Então o mistério do Monte Hermon é o quê? No meio do deserto, uma montanha coberta de gelo. O gelo derrete, nasce o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele vem da fonte de gelo do Monte Hermon. O que fala o Salmo 133? É o orvalho do Hermon. Por que o orvalho do Hermon? O gelo derrete, vem e ordena a bênção. Ou seja, o que é a bênção? O Rio Jordão. E aí, queridos, aquele monte, sempre coberto de neve, é um lugar, queridos, onde Jesus subiu. E ali no alto daquele monte, que também é um mistério de Deus, Jesus subiu e ele foi transfigurado. Foi no Monte Hermon, num dos montes da cordilheira do Hermon, que também nós estivemos lá no pé dele, onde nasce o Jordão. E aí, queridos, Jesus foi transfigurado ali, o que mostra que é um lugar de glorificação. Queridos, olha só o povo de Deus cá do baixo, quando olha para o alto e vê o Monte Hermon, ele fala assim: gente, aqui embaixo está calor, lá em cima está frio. Aqui embaixo tem água, a água vem de lá. E eles glorificam a Deus, e no alto daquele monte, Jesus foi glorificado, foi transfigurado para os seus discípulos. Outro lugar também, o Monte da Tentação. Em Marcos 1, 12, 13 diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Queridos, esse lugar é chamado de Quarantânia. É o lugar onde Jesus, depois que ele foi batizado no Rio Jordão, ele subiu para o deserto, no monte, e ficou 40 dias e 40 noites, e foi tentado pelo diabo. Depois de 40 dias e 40 noites, no alto do monte, no meio do deserto,
sem comer nem beber água, Jesus desceu e começou o seu ministério. Aquele lugar é um lugar de consagração. Fica na região de Jericó, acima do Rio Jordão. Jesus primeiro, antes de começar o ministério dele, ele foi para o deserto. E diz a Bíblia que o Espírito Santo levou ele para o deserto. E ali enfrentou Satanás, mas ele venceu. Naquele monte, Jesus foi tentado. Mas foi ali que ele se consagrou e se preparou para o ministério que Deus tinha para a sua vida. E às vezes, queridos, Deus tem uma coisa grandiosa para nós, mas primeiro você tem que passar um deserto. Se você tem passado por um deserto, pode saber, a sua bênção está chegando, queridos. Muitas vezes o inimigo, ele sabe que está chegando uma bênção de Deus para a sua vida, ele manda um problema antes para ver se você desanima. Aí você desanima e não recebe a bênção. Então, meu irmão, permanece. Se for 40 dias, o número 40 significa provação, significa perseverança. E Jesus aguentou 40 dias e 40 noites no deserto, como o povo aguentou 40 anos, e ele venceu. O monte da tentação é um lugar de consagração. Um outro lugar, lindo, 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 que essa foto parece pintura, mas não é pintura, queridos. É de verdade. É o Monte das Bem-aventuranças. E ali ele falou o Sermão do Monte, que está no capítulo 5 a 7 de Mateus, onde Jesus pregou o seu sermão. O sermão está em Mateus 5 a 7. O Monte das Bem-aventuranças é um lugar de aprendizado. Ele chamou seus discípulos, senta. Ele falava, o vento levava a sua voz, e ali ele ensinou o Evangelho. Uma pequena montanha, na beirada do mar, a 180 metros de altitude. Um lugar maravilhoso. Eu tive a oportunidade de pregar lá no Monte das Bem-aventuranças. Eu fiz a pregação lá. Lugar maravilhoso, lugar inesquecível. O cheiro do lugar, muitos pés de fico, cheiro de fico, uma coisa maravilhosa, esse monte, que é um lugar de aprendizado. Outro monte é o Monte da Caveira, chamado Gólgota. Agora nós já estamos em Jerusalém. Diz João 19, versículo 17: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, que na verdade significa caveira. Essa montanha, os formatos rochosos dela, tem um rosto, uma caveira. No alto dessa montanha que Jesus foi crucificado, fora dos muros de Jerusalém, no alto da montanha, Jesus foi crucificado ali. Do lado tem um jardim. Nesse jardim tem as ruínas de um lagar, de um lugar que realmente já foi um jardim há muitos anos. E nesse jardim tem uma caverna. Nessa caverna tem um túmulo. Então esse lugar onde tem um formato de um rosto de uma caveira, chamado Calvário, é o lugar que Jesus morreu. E ao lado ele foi sepultado. Mas esse lugar é um lugar de redenção. Que foi ali que Jesus pagou por mim e por você os nossos pecados. Foi ali que Jesus morreu por nós. Redenção significa pagar a conta. É como se você devesse e alguém fosse lá e pagasse para você. Foi o que Jesus fez por nós. Nós devemos. Ele pagou a nossa conta. Ele perdoou os nossos pecados. Então o Monte Calvário, o Monte Gólgota, o Caveira, é o lugar que Jesus morreu, o lugar de redenção. O Monte das Oliveiras, já em Jerusalém, de frente para o Monte Sião, onde está o templo, é um lugar onde tinha muitos pés de azeitona, pés de oliveira. E havia um jardim. A expressão jardim naquele tempo não era só de flores. Eles plantavam frutas, azeitonas, figos, algumas frutas. E tem flores também. E aí diz a Bíblia em Lucas 22, 39. E saindo, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Jesus ia sempre no Monte das Oliveiras. Ele ia para lá para orar. E de lá, ele olhava Jerusalém e falava: ó Jerusalém,
eu queria te acolher debaixo dos meus braços. Foi no Monte das Oliveiras e ali no jardim que Jesus chorou a noite inteira antes de ser preso e ser crucificado. E foi no Monte das Oliveiras, preste atenção nesse dado, o último lugar que Jesus botou o pé na terra, porque foi ali que ele subiu para os céus. Diz em Atos 1:12, ele estava no Monte das Oliveiras e ele subiu. E existe uma profecia em Zacarias que Deus vai abrir um caminho no meio do Monte das Oliveiras, por onde o Messias vai passar. Do outro lado do Monte das Oliveiras tem uma porta de Jerusalém que ela está fechada, ninguém entra por ela, toda fechada de pedras. E aquela porta que Jesus vai entrar quando ele entrar em Jerusalém e quando ele voltar. Então esse lugar é um lugar de exaltação. Foi ali que Jesus subiu aos céus. Foi o último lugar que ele botou os pés na terra. Foi o lugar onde ele chorou, onde ele orou por mim e por você. Eu vou terminar falando aqui sobre esses montes. O Monte Hermon, lá no alto, um lugar de glorificação, onde nasce o Rio Jordão, onde desce a neve e onde Jesus foi transfigurado. Monte das Bem-aventuranças é um lugar de aprendizado, onde Jesus levava os discípulos depois da pescaria. Vamos aprender a palavra de Deus. O Monte Carmelo, onde Elias combateu os falsos profetas, é um lugar de vitória. O Monte da Tentação é um lugar de consagração. Jesus, no meio do deserto, ele parou tudo e falou: aqui eu vou me consagrar. O Monte Moriá, o Monte Sião, é um lugar de entrega, aonde havia o sacrifício, aonde Abraão entregou Isaque. O Monte da Caveira, o Gólgota, é o lugar da redenção, onde Jesus, ele se entregou por nós. O Monte das Oliveiras é um lugar de exaltação, que ali Jesus exultou, chorou por nós, e ali ele foi subir aos céus. O Monte Engedi é um lugar de refrigério, no meio do deserto, tudo seco, uma fonte de água, um abrigo seguro e fresco. Os montes de Qumran, está errado aí, me perdão, é um lugar da palavra, onde as pessoas iam para o deserto para buscar a palavra de Deus, para copiar a palavra, guardar, e é onde foi encontrados os originais da Bíblia para nós. O Monte Horebe, ou Monte Sinai, lá na divisa do Egito, atravessando o Mar Vermelho, é o lugar da revelação de Deus. Esses 10 lugares, queridos, lugares especiais e lugares da palavra de Deus, cada um deles tem significado. Quero terminar falando para você que nenhuma vírgula que tem na Bíblia, como Jesus falou, foi à toa. Cada lugar desse tem um significado, tem um sentido de glorificação, de aprendizado, de vitória, de consagração, de entrega, de redenção, de exaltação, de refrigério, da palavra, de revelação. E eu quero terminar falando para você, e o monte que você está, significa o quê? Às vezes você mora no alto, então você mora embaixo. Quem mora no alto está no monte, quem mora embaixo olha para o monte. O que significa o lugar que você está? Eu queria terminar com o texto de Hebreus, se você quiser ler na sua Bíblia, Hebreus 12, 18 a 24. Quem são os hebreus? Os hebreus são aqueles que eram do povo judeu, tá? Então Deus falou o que para os hebreus? Olha só o que está escrito em Hebreus 12, 18 a 24. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, ao clangor da trombeta, ao som de palavras tais que quantos ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal que se tocar no monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me
aterrado e trêmulo. Por enquanto, para aí. Quando diz aqui, olha, ora, você não tem chegado ao monte, vocês não estão chegando naquele monte de Monte Sinai, vocês não estão chegando naquele lugar que Moisés esteve. Ninguém aguenta chegar naquele lugar, ninguém aguenta subir aquele monte. É isso que o texto está falando. E aí o texto continua dizendo: você não conseguiu chegar lá no Sinai, e é difícil subir o Sinai, querido, só Deus sabe, e só quem foi lá sabe. Ele fala: você não conseguiu chegar naquele monte não, mas vocês têm chegado, ou pode chegar, ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Aqui o texto termina falando: olha, mas você chegou, sabe aonde? Chegou até Jesus. Um dia você vai chegar na cidade santa, um dia você vai entrar no céu, um dia você vai morar na glória com Deus, um dia você vai estar lá. A igreja é um monte, onde nós estamos é um monte. É isso que o texto diz. Você não chegou até lá, mas onde você estiver, meu irmão, minha irmã, a sua vida, onde tem o sangue de Jesus, onde tem Jesus, é um lugar alto, é um lugar seguro. Eu quero desafiar você nessa palavra. Sabe o que significa os montes? Suba mais alto na presença de Deus. Talvez você passe por um problema, você fala assim: eu queria sumir. Sobe no monte, meu irmão. Por que Jesus subiu no monte? Por que os homens de Deus subiram no monte? Deixa os problemas lá embaixo, eu vou subir mais alto com Deus. Mas o texto de Hebreus diz que se Jesus está com você, aonde você estiver é um monte. A sua vida é este monte.